Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Hoje eu vou mostrar pra vocês os piores erros que você comete na maquiagem, ou que você já cometeu na maquiagem, ou melhor ainda, que eu já cometi na maquiagem. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Porque, né, ninguém tá ileso a isso, é normal. Oh my God! Erro até hoje, inclusive. Mas eu achei um tema de vídeo muito interessante pra mostrar pra vocês a minha percepção, sabe? Principalmente coisas que eu já passei, como eu falei pra vocês, os erros que eu já cometi. E pra mim são os erros mais fáceis de cometer, sabe? Que a gente acaba cometendo mesmo e tudo bem também. A gente aprende. E principalmente quem é iniciante na maquiagem. Se você gostou dessa ideia, desse tema do vídeo, e querem que eu traga mais vídeos assim pra iniciantes, clica no gostei aqui embaixo do vídeo. Se tiver de 10 a 15 mil likes, eu sei que vocês estão gostando. E aí eu posso trazer outro. E a melhor dica nesse vídeo é você me seguir lá no Instagram. Que eu tô lá diariamente. Então me segue por lá, Carla Beatriz com 2 T's. Compartilha também esse vídeo aí com seu amigo, pra ajudar eles também, né, coitados? Não seja egoísta. Então vamos lá, o vídeo. O vídeo não vai ser narrado, eu vou falando enquanto eu vou fazendo. Isso não dá muito certo porque eu falo demais. Eu sei que eu vou me ferrar depois. Eu me arrependo disso, gente. Sempre. Mas vamos lá. É pra mudar um pouco também, né? Eu gosto de intercalar. O que vocês acham? Me diz aqui. Eu falo que não dá certo, eu nem separei os produtos. Vamos começar com a pele, gente. Um erro que eu cometia muito é achar que nenhuma base era boa, que nada era bom. Tipo, até corretivo. Por quê? Porque eu não usava o produto de acordo com a minha pele, sabe? E às vezes a gente vê todo mundo usando aquela base que fica maravilhosa. Aí você vai usar, não serve. Aí você fala, nossa, a base é horrorosa, você não tá falando que é boa, não é. Pode acontecer? Pode, mas nem sempre é assim. Então o importante é, claro, você ver o tipo da sua pele. Minha pele, por exemplo, é de mista a seca. Hoje, o dia que eu estou gravando, ela não está tão seca quanto normalmente ela fica. Depende muito da umidade, entendeu? Várias coisas. E aí, gente, eu vou repartir meu rosto, que nem naquele vídeo que eu fiz das gringas lá. Do meu lado, deixa eu pensar, do lado direito, eu vou fazer a maneira correta. E do lado esquerdo, eu vou fazer a maneira errada, no caso. Então, pro lado errado, eu vou usar essa base aqui da Max Love, que aqui tá escrito que é uma base mate de alta cobertura. Ela é bem mate, eu já usei ela, mas pra minha pele não serve, porque eu não tenho a pele oleosa. Então, se você tem a pele oleosa, vale a pena testar, pra ver se dá certo na sua pele, porque também não é só porque você tem a pele oleosa e a base é mate que vai servir pra você, gente. Tudo é teste. E tem bases que são mate, que pra mim serve, sabe? Se minha pele não tá tão seca, que é no caso a base da Vult. Ela eu até consigo usar. Então, ó, no momento que eu passo a base, ela já fica bem seca, pelo menos pra minha pele, né? Ela já tem essa reação. E aí eu sei que daqui a algumas horas ela vai craquelar em mim. Pelo menos foi a reação dessa base na minha pele. Então, o ideal pra mim é usar uma base mais hidratante e tal. Mas eu não tenho uma base ideal pra minha pele que seja nacional, até porque é um pouquinho complicado de achar, pelo menos eu nunca achei. Aí vocês me indiquem que bases nacionais seja ideal pra pele mista seca. Só que pra não usar uma base mais cara, pra não ficar essa rixa parecendo que eu tô falando que a base barata é ruim, a base mais cara é boa, eu vou usar essa base da Vult, mas que ela também serve pro meu rosto, apesar dela ser mate, que nem eu falei pra vocês. Eu vou passar aqui no meu lado correto da maquiagem. Ah, mas um erro também é não passar a base aqui no pescoço, sabe? Eu até passei um pouquinho porque foi automático. Mas é você não arrastar. Por exemplo, essa base tá bem amarela pra mim, né? Olha a diferença. Então, o certo seria eu pelo menos arrastar ela pro pescoço pra não dar tanto impacto. Essa daqui tá mais ou menos, mas mesmo assim eu vou fazer isso, de arrastar um pouco pro pescoço, já que a pessoa é branca demais. Até pra orelha, assim, é bom arrastar. Mas um erro é você passar a base sem dar acabamento nela. Eu passei a base, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá com umas linhazinhas do pincel, tá vendo? E aí eu venho com o Beauty Blender pra consertar isso e não ficar com essas marcas. E ó, se eu chegar perto, gente, vou chegar perto pra vocês verem. Ó, não sei se vocês estão vendo, mas a base da Max Love não serve pra mim mesmo, porque ela marca todas as minhas linhas de expressões. E também tá bem marcado aqui do pincel. O corretivo também é a mesma coisa, né? De você não usar um corretivo que sirva pra sua pele. O negócio é ir em busca dele, porque eu sei, gente, que é muito difícil. Então, do meu lado errado, eu vou passar esse corretivo aqui da Tracta, que é o corretivo efeito mate, que eu uso às vezes, mas não é sempre que ele funciona na minha pele, não. Só que minha pele é seca. Mas eu gosto tanto da cobertura dele, gente. É uma pena ele não servir tanto pra minha pele. Mas, além disso, outro erro também é você não fazer aquele triângulo com o corretivo, sabe? Você passa só aqui assim. Eu até fiz um pouco aqui, força maior, né? Se o corretivo for exatamente do tom da sua pele, isso não vai fazer tanta diferença. Mas se ele for um pouquinho mais claro, pra dar aquele efeito iluminado, que ele dá aquele negócio de panda invertido, né? De só essa região aqui ficar mais clara. Do outro lado, eu vou usar esse corretivo aqui da MAC, ou MAC, Prolong Wear na cor NC20. Eu vou aplicar com a Beauty Blender mesmo. E aí, já com ele, eu vou fazer esse efeito, assim, de triângulo. E aí, eu passo o corretivo em toda a área do meu olho, sabe? Pra não ter risco de não ter corrigido a olheira em alguma parte. Agora, as sobrancelhas. Olha, as sobrancelhas é uma coisa muito opcional. Se você quer deixar ela mais marcada ou não. Porque eu sei que tem gente que não gosta de sobrancelha muito marcada. Mas tem gente que gosta de sobrancelha muito marcada e deixa marcada até demais. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, também, nossas sobrancelhas têm que conversar com o tom do nosso cabelo pra fazer aquela harmonização. Então, eu que sou
ruivinha, minha sobrancelha é mais pro castanho. Isso porque eu pinto, né? Porque senão ela ia ser bem mais acinzentada. E aí já me ajuda muito. Mas vamos supor, eu sou ruiva, eu vou lá, ao invés de pegar uma sombra marrom mais quente, puxando pro tom do meu cabelo, eu venho com a sombra do tom da minha sobrancelha mesmo, que é um castanho. Então o erro tá aí. Pegar esse tom de marrom, que é um marrom mais pro acinzentado. Outro erro também é deixar a sobrancelha muito marcada aqui no começo. O ideal é que aqui no começo seja mais suave, imitando mesmo as nossas sobrancelhas. Então assim, ó, não fica muito legal. Além de estar escuro, ficou muito marcado, principalmente aqui no começo. E do outro lado, eu vou fazer o lado correto, né? Eu já errei muito sobrancelha, tá, gente? Normal. Mas aí eu vou pegar esse tomzinho aqui, que ele sim é o tom certo da minha sobrancelha, porque ele é mais quente. Então assim, questão de desenho de sobrancelha, eu não vou entrar muito em mérito, não. Mas aqui no começo, eu não pesei tanto. E aqui no final, eu peso um pouquinho mais. Mas um erro, eu acho, é você passar a sombra, como eu fiz aqui, e não delimitar ela. Porque aqui dá pra ver, ó, que eu ultrapassei um pouquinho mais a sombra, tá vendo? E parece que fica meio borrado. Então, o correto, pra ficar um pouquinho mais perfeitinho, aí fica um corretivo, eu vou vir com esse daqui da Tracta, pra você delimitar ela, deixar ela mais perfeitinha e até mesmo com efeito tipo de acabei de fazer a sobrancelha. E aí eu faço a mesma coisa na parte de cima, e aí claro eu espalho com pincel também, né, porque daí não adianta fazer isso e deixar super marcado. Pra deixar com efeito um pouquinho mais natural também, eu gosto de vir com um pincel, esse de escovinha, de sobrancelha mesmo, eu dou uma penteada aqui, ó, sempre de baixo pra cima, e daí não fica tão marcado. E aí tira também o excesso de sombra, se eu pesei um pouco. De contorno, de bronze, eu acho que o principal erro é usar um bronzer muito alaranjado. Eu não tenho um bronzer aqui muito alaranjado, na verdade, mas eu vou tentar fazer uma misturinha aqui desse bronzer aqui da Luisance. É um trio, na verdade, de blush, bronzer e iluminador. E aí eu vou misturar o bronzer com o iluminador. Ops, blush com bronzer. Pra ter esse efeito mais alaranjado. Só pra vocês terem noção mesmo, já que não tem produto aqui. E além de alaranjado, usar no lugar do blush. Blush é aqui, né, que a gente usa. Então você usa aqui assim, achando que é blush. Aí até arrasta. Eu passei demais no caso, tá, gente? Eu sei que tem gente que faz isso, mas também não é tão comum. E aí arrasta assim pro lado e tal. E só passa aqui também. Não, nem esfuma muito. Ah, passei, ok. Eu acho que não fica muito legal porque é só nessa região. Então, eu acho que o certo é você vir. Vou vir com o mesmo bronzer da Luisance. Só que daí eu vou usar só o bronzer mesmo, sem misturar. E vou vir mais aqui na lateral do rosto. Tenho a intenção de fazer contorno com o bronzer. É claro que você pode sim fazer o efeito de queimadinha, como eu faço às vezes. Mas se você quiser fazer um contorno, essa maneira é ideal. Eu passo aqui mais na lateral, sem chegar muito aqui pra perto. Passo aqui no queixo também, porque tem que dar uma conversada no rosto. Senão eu fico muito branca nessas partes e com uma faixa aqui de bronzer, sabe? Não tem muito sentido. E aí eu passo na testa também. Mesmo se você, sei lá, não quer diminuir a testa e tal, acho que você tem que passar bronzer, pelo menos nessa área aqui, desse 3. Pronto, ele fez um contorno bem suave, tá vendo? E aí agora sim eu venho com blush. Que a intenção do blush mesmo é ser nessa região aqui, né? Da maçã do rosto, do topo da maçã do rosto. Então eu vou usar esse blush matte aqui, da Maxi Love. E bem de leve, muito cautela. E desse lado aqui eu não vou nem passar porque, né, já ficou demais. Mas às vezes até acontece da pessoa passar o blush e o bronzer por cima. Pra finalizar a pele, gente, eu acho que tem que ter iluminador. Que eu acho que é um erro que as pessoas cometem, não passar iluminador. Ok que não é todo mundo que gosta, respeito. Principalmente quem tem pele oleosa, eu sei que não é muito chegada. Mas eu acho que tem que ter um iluminador, por mais discreto que ele seja, pra sua pele não ficar tão opaca e com esse aspecto assim de máscara, sabe? Mas aí é da minha opinião. Eu vou vir com esse iluminador aqui da NYX, que eu amo de paixão. Vou vir com esse daqui, que eu acho mais naturalzinho. Vou passar com o dedo mesmo, pra ficar mais singelo. Aproveitar e passo um pouquinho no queixo, pra fazer os pontos de luz. Esqueci de fazer contorno no nariz, gente. Daí voltando lá no contorno que eu esqueci, que tem que ter muito cuidado com o contorno no nariz, senão fica muito estranho. Primeiro fazer esse lado aqui, que é o lado certo. Eu peguei esse pincel pequenininho porque o tipo de contorno que eu gosto pro meu nariz é bem detalhado aqui, que é onde meu nariz ainda tá inchado da rinoplastia e tal. Então eu não passo nem muito na ponta do nariz mais. Então primeiro eu passo assim e depois eu esfumo. Aí desse lado, pegar um pincel um pouco maior e fazer uma linha aqui, ó, mais bem do lado. Isso pro meu nariz não seria o correto. Ele não precisa diminuir aqui, sabe? Porque eu fazendo isso, eu aumento meu nariz aqui. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo. Então o negócio é você entender o que o seu nariz necessita. Porque nossos narizes são diferentes uns dos outros. Vou dar uma fumada aqui. Gente, a partir de agora eu vou narrar o vídeo. Por quê? Porque eu falei que não ia dar certo. Eu tava falando demais, o vídeo tava ficando muito longo. Então eu vou narrar. Bom, agora nos olhos. Um erro muito comum é aplicar a sombra nos olhos sem antes passar um primer, passar um fixador de sombras ou até mesmo um corretivo, que no caso é o que eu uso. Então se você não passar isso, olha só como é que fica. A sombra não fica pigmentada, não vai fixar e muito provavelmente durante o dia a sombra vai sair do seu olho, vai ficar tudo falhado. E também atrapalha pra gente esfumar, então não dá certo. Por isso, certo mesmo
mesmo fica um corretivo, eu tô usando esse aí da NYX. De preferência corretivo bem clarinho, aí passa em toda a pálpebra e agora sim vem com a sombra. E aí junto a isso vem o outro erro, como vocês viram, eu passei direto a sombra preta no lado errado, que não é muito bom porque a gente tem que fazer o esfumado e pra esfumar a sombra preta é muito difícil. É importante a gente fazer o quê? Um degradê de sombras. E esse degradê de sombras não é um padrão, assim, você não tem que usar sempre as mesmas cores pra todas as sombras. Mas aí, tipo assim, vamos usar uma sombra preta. É legal a gente começar ou com marrom bem clarinho ou com cinza bem clarinho, porque são sombras derivadas do preto, né, que pelo menos ficam similares, pra formar mesmo aquele degradê. Daí eu vim esfumando com um pincel de esfumar, um pincel bem gordinho e todo o meu côncavo. Aí eu deixo assim ela bem suave e vou pra próxima sombra, que tem que ser um tom mais escuro. Aí, ao invés de passar em todo o meu côncavo, como eu fiz com a primeira sombra, eu vou concentrar ela mais ali na dobrinha do côncavo. Daí vocês viram também que eu peguei um pincel menor pra isso. Aí eu fui esfumando e depois, aí sim, eu venho com a sombra preta. Já a sombra preta eu faço basicamente a mesma coisa com a sombra anterior, mas aí eu vou concentrar ela ali também no canto externo e arrastar um pouquinho pro côncavo, mas não muito. Então eu apliquei a sombra, depois eu venho esfumando pra mesclar todas as sombras. Pra iluminar a rente de sobrancelha é um erro muito frequente é passar a sombra clara demais. Por exemplo, um branco, um prata. Então pra mim eu vim com essa sombra bege, que não deixa de ser bem clarinha, mas também não ficou tão artificial. E aí na hora de você passar uma sombra cintilante ou uma sombra mais glitterinada, você pega ela e aplica diretamente no seu olho, sem preparar a sua pálpebra pra receber essa sombra. E também aplicar a sombra arrastando, dessa maneira aí que vocês estão vendo. Como vocês estão vendo aí, a sombra fica espalhada, ela não fica concentrada. E o que a gente tem que fazer é colocar corretivo de novo. Então peguei o corretivo, passei ele na minha pálpebra móvel e ao invés de arrastar a sombra, como eu falei, o ideal é você aplicar depositando a sombra. Agora, lápis de olho é uma coisa que nem todo mundo usa, eu sei, mas um erro muito grande é você passar só o lápis na linha d'água e nos cílios inferiores e deixar a chance desse lápis de olho escorrer e ficar todo borrado é muito grande. Claro que depende do lápis de olho e tal, mas é melhor não arriscar, né? Então o melhor é fazer esse esfumado usando sombras ali nos cílios inferiores. As cores de cílios eu apliquei nos dois lados. Delineador, que eu sei que muita gente tem medo, é muito fácil de errar. O que acontece é a gente fazer o delineador começar muito grosso, terminar muito grosso, principalmente ali no puxado de gatinho, de deixar esse gatinho assim muito em pé e terminando mais grosso mesmo, sabe? Porém, a maneira mais correta, pelo menos a maneira que eu mais gosto, é que o delineado comece bem fininho no início do olho e depois ele vai engrossando. E no puxado de gatinho é bacana e até mais fácil também você seguir a direção do final da sua sobrancelha, deixando bem fininho e depois você ir engrossando ele. Cílios postiços eu acho que também é muito pessoal, mas pros cílios os erros mais frequentes é você não medir os seus cílios no seu olho e cortar, porque os cílios vêm sim maior do que os nossos olhos, pelo menos na maioria das vezes. Outro erro também é na aplicação da cola, de aplicar a cola nos cílios e logo em seguida você já aplicar nos seus olhos, porque aí a cola vai ficar sambando no seu olho, ela não vai colar diretamente. Então a melhor maneira é você aplicar a cola, esperar secar e depois aplicar nos olhos. Outro erro também dos cílios é que a maioria dos cílios vem com o formato mais reto, então você aplicar assim nos seus olhos não vai dar certo. A chance dele descolar é muito grande. Então é bacana você encurvar seus cílios fazendo esse movimento aí. Pronto, nos olhos é isso. Pra finalizar a pele agora pó compacto, você aplicar com esponjinha, mas ir arrastando ela em todo o seu rosto pra aplicar o pó. Não tem problema você aplicar com esponjinha, mas tem que ter cuidado, porque arrastar pode tirar todo o produto que tá embaixo, não vai ficar legal. E já do outro lado, eu vou usar até o mesmo pó e também a esponjinha pra vocês verem que tem diferença na maneira que você aplica. Ao invés de eu arrastar o produto, eu fui também depositando. Nos lábios, eu acho que a maneira mais certa de você aplicar o batom é primeiro vir com a base e passar na boca, porque aí você vai cancelar o tom natural da sua boca, então vai ficar do tom real que ele é. Pra vocês verem do lado errado, eu não passei base, aí o batom ficou um tom um pouco diferente, ficou mais rosado. Por quê? Porque minha boca é mais rosadinha, então isso faz toda a diferença. E aí, gente, vocês gostaram do propósito do vídeo? Qual lado você mais se identificou? Já me identifiquei muito esse lado aqui, ó. Já fiz muito isso durante a minha vida, né? Vocês viram aí nas fotos. A intenção mesmo é ajudar vocês de alguma forma. Me segue lá no Instagram também, tá? Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!